Em honra ao Espírito Santo, Cash Luna. Ele não é algo, é alguém. Capítulo 5. Onde quer que esteja. O Senhor pode manifestar-se em qualquer lugar, a qualquer momento. Esses momentos acontecem, em geral, nos ambientes de comunidade entre irmãos na fé, quando Deus nos permite ministrar o seu poder. Mas também há momentos em que ele deseja fluir seu poder sem nos pedir permissão. Por ele ser uma pessoa independente que nos acompanha a qualquer parte e porque nos deseja dessa maneira, ele também se manifesta sempre que deseja, sem prévio aviso. Certa vez, eu estava em um aeroporto internacional entre uma conexão e outra. Nunca viajo sozinho, mas essa viagem para a América do Sul foi uma exceção. Eu a fiz porque o Espírito Santo assim me orientou. Ele, com toda certeza, quis me mostrar a sua comunhão comigo e genuína. Enquanto esperava para entrar no avião, busquei uma boa cafeteria e um bom livro. Em seguida, uma pessoa veio até mim e me perguntou se eu era Cash Luna. Depois me pediu com toda gentileza se eu podia explicar-lhe o que estava acontecendo com as pessoas. Eu não entendi a que ele se referia, ao que me explicou que tinha havido uma grande confusão na área da imigração porque alguns tinham caído no chão movidos pelo Espírito Santo. No meio de toda a confusão, alguns mencionaram que eu acabava de passar por aquele local e que alguns estavam me procurando. A única explicação que pude dar é que, como ele podia constatar, eu estava na livraria lendo um livro tranquilamente e que seguramente Deus havia se manifestado entre aquelas pessoas. Enquanto fiquei sentado esperando na sala de embarque, uma mulher começou a trazer pessoas, uma a uma, para que eu orasse por elas. Passei mais de uma hora orando pelas pessoas. Em outras ocasiões, cumprimentei pessoas na rua, as quais depois relataram que sentiam como se fossem cair quando eu me aproximei. Coisas assim acontecem o tempo todo, mesmo quando não tenho consciência de nada disso. A presença de Deus não se limita aos edifícios das igrejas ou a reuniões religiosas. É algo real em qualquer lugar, e Ele é capaz de fazer qualquer coisa que desejar, em qualquer lugar, com qualquer um que escolher. Isso me lembra de experiências semelhantes com pessoas que estavam hospedadas em hotéis onde Catherine Kuhlman, conhecida evangelista com um dom de cura, costumava se hospedar. Enquanto ela estava em um hotel, até mesmo os garçons e os cozinheiros tombavam no chão, tocados pelo Senhor na cozinha. Algo semelhante acontecia com Jesus. Alguns leprosos eram curados quando ele passava pelo caminho, porque o poder de Deus os tocava ali mesmo. Eram como aqueles que eram curados nos ônibus enquanto se dirigiam aos nossos eventos Noites de Glória. Enquanto estou no lugar secreto de oração, outros recebem a cura pelo poder do Espírito Santo que os alcança onde quer que estejam. O Espírito Santo não espera que alguém lhe diga o que fazer. Em muitas ocasiões, ele simplesmente nos diz o que ele fez depois que já aconteceu. Enquanto estávamos celebrando uma cruzada Noites de Glória em uma cidade do Equador, algo muito poderoso aconteceu a um homem que estava envolto em um lençol azul. Ele era muito conhecido na cidade porque era considerado louco. Durante as 2 reuniões que tivemos na cidade, ele não parava de cambalear de um lado para o outro e babava continuamente. Fiquei imensamente triste ao vê-lo naquela situação diante de todos, sem nenhuma evidência de melhora. Na noite seguinte, algo dentro de mim me dizia que o homem podia ser curado. Quando o evento acabou, voltei ao quarto que me haviam preparado para a oração. De repente, algumas pessoas que nos ajudaram nas reuniões começaram a bater na minha porta. Estavam muito emotivas e pareciam ter visto um fantasma. Perguntei-lhes o que tinha acontecido. Prontamente me disseram que, enquanto estavam movendo as cadeiras para limpar o local antes de terminar a noite, o homem pareceu reagir. Ele parou de babar e começou a falar. Suas primeiras palavras foram: "Eu estou curado." Ele havia sido restaurado de sua insanidade. Ninguém orou por ele ou impôs as mãos sobre ele. Foi simplesmente a presença de Deus que havia
pairado sobre o ambiente mesmo depois que todos se haviam retirado. E assim ele foi curado. Sua onipotência acompanha sua onipresença. Desde a infância, aprendemos que Deus está em todos os lugares. Ter essa crença no coração tem uma profunda influência no nosso comportamento e santidade. O Senhor está sempre conosco, independente de onde estamos ou do que estamos fazendo. Quando você está totalmente convencido dessa verdade, terá a certeza de que Ele pode manifestar-se onde você estiver, tanto no trabalho quanto no seu quarto, estudando, ou em casa, no campo, ou na cidade, na academia ou na igreja. Anelar a unção do Espírito Santo é desejar a manifestação da onipotência de Deus na sua vida. Em Salmos 91:1, temos uma palavra profética àqueles que buscam desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Assim ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Para entender este texto, devemos prestar atenção especial nos verbos habitar e descansar, que mostra como necessitamos da presença de Deus. A promessa do nosso Senhor é: todo aquele que habita na presença e vive comigo, cedo ou tarde, experimentará a manifestação do meu poder em sua vida. A chave para ver a sua onipotência é acreditar em sua onipresença. O versículo 2 continua: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aliado ao primeiro versículo, essa passagem compara o Senhor a 3 importantes recursos de proteção para o crente: abrigo, refúgio e fortaleza. Uma fortaleza é um lugar de defesa e reabastecimento durante tempos de guerra, um lugar na qual nossa força é renovada. Nosso lugar secreto é o lugar na qual experimentamos momentos com a pessoa íntima do nosso círculo. Trata-se de um lugar aconchegante no qual podemos descansar, sonhar e manter nossos segredos. O refúgio protege o corpo de um clima incontrolável e de outros riscos exteriores. Tudo isso é o que a sua presença representa para nós. A unção não apenas nos capacita a fazer milagres, mas também nos fornece a proteção divina. Por essa razão, o Salmo continua com uma promessa de que ele nos livrará do caçador e do veneno mortal e que não devemos temer as flechas de dia nem os terrores da noite, porque ele enviará seus anjos para nos manter firmes sobre a rocha. Muitas pessoas buscam o poder do Senhor, mas não querem aprender a viver em sua presença. Buscam a cura, mas não aquele que cura. Buscam a prosperidade, mas aquele que os unge, não. Buscam onipotência, enquanto se esquecem de sua onipresença, porque querem seu poder, mas não respeitam nem honram a sua existência. Aqueles que aprendem a habitar na onipresença de Deus terão a honra de ver a sua onipotência. O fundamento da santidade. Faz algum tempo, uma pessoa que era alcoólatra me desafiou dizendo que beber bebidas alcoólicas não era errado. Então, pedi que orasse e agradecesse a Deus cada vez que ele tomasse um trago. Imagine a oração desse homem. Pai, agradeço por esta bebida que me deste e abençoe este uísque a fim de que ele alimente o meu corpo. Sabe o que aconteceu? Ele parou de beber. Alguns dias depois, ele me disse que tomou o copo nas mãos e, quando orou, sentiu uma convicção de Deus a tal ponto de ser incapaz de tomar outro drink. Ele descobriu que Deus estava em sua presença, com ele, e decidiu que não desagradaria a Deus. Acreditar que Deus está presente em todos os lugares e que Ele vê tudo o que fazemos é chave para uma vida de santidade. Sua jornada é mais correta quando você está convencido de que não pode fazer qualquer coisa pelas costas de Deus. Ele o acompanha e está sempre ao seu lado.
vendo tudo que você faz, ouvindo suas conversas e avaliando seus pensamentos mais íntimos. Talvez você saiba esconder o seu pecado das pessoas, mas não de Deus. Muitos anos atrás, quando havíamos acabado de abrir a igreja, contratamos uma empregada que acabou nos roubando. Numa sexta-feira à noite, enquanto dormia, pude ver sua face. E naquele momento Deus me revelou que faltava dinheiro da igreja e que essa pessoa era responsável pelo roubo. Ele até mesmo me mostrou a quantia exata que ela havia levado. No dia seguinte, confirmei cada detalhe que o Senhor havia me mostrado e tive de despedi-la imediatamente. Como eu sabia? Porque ao roubar, ela fez de tudo para garantir que ninguém a visse, mas se esquecera de que Deus estava lá. Passei por experiência semelhante em outras ocasiões. Sempre lembro minha equipe de que Deus está presente no nosso ministério. E isso é um benefício real para nós, porque somos testemunhas de sua obra. Ainda assim, podemos nos ferir se nos esquecermos de que Ele é o único responsável por revelar as coisas erradas que Ele vê. Viver uma vida convencido de sua onipresença é o que sustenta a nossa caminhada com Ele. Os jovens precisam entender que não são seus pais que os incomodam em seus momentos de paixão e tentação quando estão na companhia de uma namorada ou namorado. É Deus que os leva a se preocupar, porque está ao lado deles. Não é do pastor que devem esconder um cigarro ou uma bebida, ou diante de quem deve se sentir envergonhados por um hálito de quem bebeu. Deveriam sim estar preocupados pela desaprovação do Pai Celestial, pois é Ele que sempre os acompanha. Quando a nossa santidade é visível no nosso comportamento, nosso alvo é agradar ao Senhor, não a igreja ou um líder espiritual. O problema com o relacionamento extraconjugal não é o fato de que os amantes sejam cuidadosos para que ninguém os veja entrar em um lugar em segredo. A questão é lembrar que o Senhor os verá, porque está com eles aonde quer que forem. O problema não está em conduzir questões escusas em segredo, mas, sim, o pensamento que não conseguimos esconder de Deus. É mais fácil ser santo quando estamos convencidos de sua onipresença. Crer significa que, ao nos sentar para ver televisão, evitaremos cenas inapropriadas porque sabemos que Deus está aí assistindo ao mesmo programa. Podemos enganar o patrão, chegando tarde no trabalho, mas não a Deus. E mais difícil abster-se de coisas que agradam a nossa carne e que entristecem o nosso espírito quando ainda não aprendemos a viver de acordo com a onipresença de Deus. Nós tentamos nos justificar, dizendo que não há nada de errado em buscar nossa satisfação pessoal, mas nos esquecemos de que isso não agrada a Deus. É vital que você aprenda a mudar o seu comportamento em tais assuntos. A carne sempre desejará coisas contrárias à nossa vontade. Talvez você não seja capaz de remover um desejo carnal que tenha, mas pode eliminar sua prática. Aprenda a viver sobre a sombra de Deus, respeitando sua presença em todos os momentos. Quando você caminha no temor de Deus, seu comportamento o reflete, porque você passa a dar prioridade aos princípios divinos, não aos seus prazeres. Não tente obter diversão com nada que ofende aquela que deu a própria vida por cruz por você. Não zombe de seu sacrifício. Peça a Ele força e domínio necessários para não querer nada que o possa induzir ao pecado. Devemos manter uma conduta correta, tanto fora quanto dentro da igreja, uma vez que somos a habitação do Todo-Poderoso. Certa vez, quando eu dirigia por uma grande avenida na cidade da Guatemala, vi um homem pedindo carona. Parei e lhe dei uma carona. Imediatamente ele pegou um maço de cigarros e me ofereceu um. Aceita um? Não, obrigado, eu não fumo. Respondi. É sexta-feira, não quero uma cervejinha? Insistiu. Não, obrigado, eu não bebo. Por que não? Perguntou, olhando-me atentamente. Por sua expressão, eu sabia que ele esperava uma resposta tipo religioso. Porque o meu pai não se agrada. Respondi sem dar muita explicação.
A resposta deixou-o sem entender, mas não perguntou nada mais. De fato, o que eu dissera parecia correto e apropriado. Portanto, a questão religiosa tinha sido estabelecida. Agir é comportar-se de forma apropriada, não é uma questão de religião. Não tem nada a ver com pertencer a uma religião ou ir a uma igreja. Trata-se simplesmente de uma questão de buscar agradar ao nosso Pai Celestial. Queiramos ou não, o comportamento é uma questão de respeitar a onipresença de Deus para seguir a sombra da sua onipotência. Devemos nos comportar aqui como se estivéssemos no céu, porque Deus está em ambos os lugares ao mesmo tempo. Alguns pensam que estarão perto de Deus somente depois de chegarem ao céu. Esse tipo de pensamento limita grandemente a presença do Senhor na vida de quem pensa dessa maneira. Ele mantém Deus na última fila, em vez de se alegrar com uma profunda comunhão com Ele agora mesmo, envolvidos por sua presença. Alguém me perguntou certa vez há quanto tempo eu tinha consciência da onipresença de Deus na minha vida. Creio que a maioria dos cristãos aprendemos desde bem pequenos que Deus está presente em todos os lugares, que vê todas as coisas e que sabe de tudo. Na verdade, trata-se de uma verdade fundamental para aqueles de nós que dizemos crer nele. Pessoalmente, tenho consciência disso desde que era criança, mesmo antes de me voltar para Deus. Como resultado, sempre que pecava, eu me sentia envergonhado de saber que ele podia ver tudo o que eu fazia. Se sempre estivéssemos conscientes dessa verdade, com certeza nossa conduta seria apropriada 100% das vezes. Lembremos o que diz Salmo 139. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. E acrescenta: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Aparentemente, o salmista estava passando por uma etapa difícil da vida. Talvez estivesse tentando fugir da presença de Deus. Adão fez o mesmo depois de sua desobediência. A mesma coisa pode acontecer conosco quando pecamos. Tentamos nos esconder de Deus. Não há motivo para abandonar tudo por causa do pecado. Não podemos nos esconder de Deus porque Ele sabe o que estamos sentindo e passando todo o tempo. Ele nos vê em cada situação. Estamos nos enganando se pensamos que podemos nos distanciar de Deus, deixando a igreja ou afastando dos cristãos. A presença dele não se limita ao âmbito da igreja. Ele está em cada lugar onde pecamos. Está agora mesmo com você. Quando se sentir triste ou convencido de ter pecado, pode orar a Ele, e Ele estará pronto para perdoar você e continuar a relação pai e filho. O Senhor ama tanto você que Ele ousa estar ao seu redor mesmo que saiba das suas fraquezas e dos seus erros. Para poder andar à sombra da sua onipotência, você deve aprender a se comportar de acordo com a onisciência do Senhor. Em outras palavras, para isso precisa estar convencido de que Ele está com você em todos os lugares e que conhece o que você pensa e faz em todos os momentos. Crer de todo o coração em sua onipresença o convencerá de que pode ouvir o que Ele diz a você. Ninguém ganha a habilidade de ouvi-lo sem primeiro adotar a atitude correta de chegar a Ele. Alguns se sentem abandonados quando não conseguem escutar a voz de Deus, mas Ele, às vezes, fica em silêncio por amor. O problema está em querer que o Senhor fale quando nós é que estamos falando. Deus fala quando Ele quer fazê-lo. É necessário que você o ouça para estar totalmente convencido de que Ele está ao seu lado. Eu não estou tentando amedrontar você, lembrando-o de que Deus vê tudo o que faz. Pelo contrário, quero que se sinta amado e confiante porque Ele nunca o abandonará. Alguns podem dizer: Deus me vê e controla tudo que eu faço para me castigar se eu pecar. Mas é bem melhor ser grato e pensar: se Ele me vê todo o tempo, também é verdade que Ele está comigo todos os momentos e nunca me abandonará nem desamparará. Agradeça-lhe por não o deixar só e por dar a você a oportunidade de andar em comunhão com o Espírito. Muitos reclamam, dizem que estão sós sem considerar que têm comunhão com Deus.
A presença de Deus é real. Não o ofenda, mas honre-o com o seu comportamento. Nunca diga que ninguém entende você, porque, ao se expressar dessa forma, você considera que o Espírito Santo está sempre com você. Embora você possa sentir que os outros o abandonaram, Deus nunca fará isso. Aqueles que desejam viver com a manifestação de seu poder e adentrar uma nova dimensão de milagres, além do que são capazes de imaginar, devem agir com fé diante da onipresença de Deus. Busque experimentar a comunhão e a intimidade com Ele. O desejo mais profundo do meu coração é que Deus derrame sua unção em cada área da minha vida.